Olá, boa noite, querido, querida, seja bem-vindo ao quarto episódio do nosso Amanhecer da Consciência Hebraica. Esse curso conta a linda história da nossa humanidade. Escolhe um povo em particular para nos representar numa ascensão consciencial em relação à natureza, à nossa autoimagem, à nossa autoestima, à nossa caminhada existencial, mas representa toda a humanidade. E o Amanhecer da Consciência Hebraica é um trabalho do Consciência Hebraica. Você nos acha no YouTube ou nas redes sociais, também no nosso canal do Telegram, eu recomendo. E vamos dar a nossa abertura falando um pouquinho para você por que consciência hebraica. A gente sempre faz essa abertura dizendo, olha, a consciência é o maior fenômeno conhecido do universo, mais complexo. E ela é fruto de uma faculdade do animal que nós somos, físico, mental, emocional, até aí o animal chega, mas a faculdade essencial, intuitiva, realmente só o animal hominal que conheçamos alcança essa faculdade. E se nós formos olhar dentro dessa faculdade, que é a quarta, existem 4 fenômenos maravilhosos. A própria consciência, com ela vem o arbítrio, teu poder de escolha, a vontade, que é uma conexão, uma possibilidade de conexão nossa com a criação, com o universo, você vai entender melhor isso, e o amor. Inclusive, deixa eu falar algo para você. Nesse curso, um dos conceitos que nós vamos trabalhar segundo a visão da consciência hebraica é o amor. Algo que tem sido muito confundido, muito mal usado, e você vai compreender com clareza, talvez nesse ou no próximo episódio, um conceito bem profundo e interessante do amor. Seja bem-vindo, vamos voltar aqui. Então, dessas 4 potencialidades, a principal é a consciência, por isso consciência hebraica. Nós fazemos uma distinção entre o hebraico e o judaico. O judaico é a religião, cheia de problemas, de dificuldades, de dogmas. O hebraico nós consideramos, primeiro, uma representação universal humana, de uma consciência que alcança um esplendor. Isso acontece na Índia, acontece no Egito, acontece com os incas, com os maias, em todo lugar houve espiritualidade, há espiritualidade autêntica na humanidade e também a religiosidade. Ou seja, tratamos do universal e do local. Costumamos dar o exemplo da música clássica, né? Música clássica aconteceu ali na Europa, mas ela é um fenômeno que toca a humanidade toda, sensibiliza a humanidade toda. Jesus nos foi servido a grega, né? Agostinho, Aquino, Lutero tiveram muita influência do helenismo e quando você lê as escrituras hoje, pela nossa teologia, isso acaba sendo uma lente. Então, nós queremos um Jesus à hebraica, por isso que o movimento Consciência Hebraica busca o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Olha, venha com a gente, neste curso nós vamos ver o início de todas as coisas. Nós desejamos uma boa viagem, né? Sempre é uma viagem cósmica e dentro do nosso interior. Nós estávamos falando acerca do ser. Nesse princípio da consciência hebraica, é importante nós compreendermos um pouquinho sobre Yahvé, Elohim, Adonai. Quando nós falamos Yahvé, nós vamos trabalhar um pouquinho esses termos mais adiante. É o eu sou o que sou, o eu sou. Adonai, Senhor. Elohim, potências cósmicas que vão se manifestar em tudo que é criado. Então, nós estamos tratando um pouquinho agora do ser. Eu vou pegar características fundamentais para você refletir. Então, veja lá, o ser é transcendente, por isso ele é infinito, porque ele é inalcançável espacialmente, ele está na expansão da infinitude, não há fim, e também na expansão não do tempo ou da soma do tempo, mas da negação do tempo, o atemporal. O ser não tem princípio por isso, também não tem fim. Por quê? Porque ele não existe, ele não é existere, ou seja, colocado para fora por algo. Tudo que existe, né? Segundo o termo latino original, existere, foi colocado para fora de alguma coisa. Tá? Tudo que está no tempo existe. Hoje existe, se desenvolve,
declina, como todos nós estamos sentindo desde que nascemos, e termina numa primeira extinção. Será que termina tudo completamente? Acaba num niilismo, não há nada depois? Bom, essa é a grande questão e vamos continuar aqui no nosso texto. O ser mesmo não existe. O ser é. Ele não teve um princípio, não teve algo que o criou, nem terá o fim, porque ele é o todo e também todas as coisas. Olha esse texto maravilhoso de Isaías. Eu sou o primeiro, ou seja, aquilo que está antes de tudo, né? E até antes do antes, porque antes ainda é tempo. E eu sou o último, ou seja, aquilo que termina todas as coisas. Isso ele pode estar falando acerca de um estágio da criação, né? Aqui no nosso texto, olha lá, Isaías, eu sou o princípio, eu sou o primeiro, eu sou o último, fora de mim não há Deus. Ele pode estar falando a respeito do princípio fundamental que nós já vimos aqui, né? Já começamos a ver, que há uma chave principal que modula toda a criação do cosmos. A formação de um ser, a imagem e semelhança de Yahvé Elohim Adonai. Ele pode ser o princípio e o fim num sentido temporal de iniciar essa realização e terminá-la. Mas ele pode ser também o princípio sem princípio e o fim sem fim. Ou seja, o último de tudo e de todas as coisas que nunca termina e o início porque não houve um ponto de partida. Por isso ele é sempre o primeiro. Você pode olhar dessas duas maneiras, o texto fica interessante. O ser é imanente, ou seja, se manifesta em tudo que existe. Veja, se ele é infinito, você pode pensar comigo, não há uma matéria-prima paralela a ele, né? Ou o nada de onde ele haveria de criar algo. Algo não pode vir do nada. Algo só pode vir do ser. Então, se você compreender que ele é o ser infinito, do qual tudo emana, então, na matéria mais concreta e presente, é manifestação dele. Não é ele, mas é manifestação dele, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre panteísmo, panenteísmo e muitos conceitos ligados filosoficamente a essas ideias que eu estou colocando. Mas eu queria que você amorosamente pensasse, raciocinasse e visse o que parece ser óbvio, né? Um ser infinito, inigualável, do qual tudo é manifestação, então tudo que há é produto da manifestação dele, então ele é imanente a tudo, né? Essa é uma característica. Mas como ele está no mais além de todas as coisas, porque tudo é ele, então além dele ser totalmente imanente, ele é ao mesmo tempo totalmente transcendente. Então, se a tua mente for se ampliando pela meditação, pela intuição, são coisas que às vezes intelectualmente não conseguimos compreender. Mas em profundos estados de meditação, que eu estimulo você que você faça, né? Busque a meditação, a intuição pode nos revelar de uma maneira maravilhosa acerca do ser. Então, o ser é imanente, por isso se manifesta em tudo o que existe. O ser é plena energia, por isso age em tudo e em todos. Ação, verbo. Nós vimos que, não estou querendo simplesmente usar a palavra energia para fugir de algum conceito, porque não significa nada. Mas, na própria origem da palavra, energia é trabalho. Então, quando dizemos, né, quando falamos que o ser infinito é energia, não se concebe um ser inativo, se concebe um ser em plena atividade, em tanta atividade que ele poderia até estar parado realizando todas as coisas simultaneamente. Então, quando dissemos ser é energia, significa que ele é trabalho, ele é realização.
realização. É nesse sentido. E qual realização? Aplicamos a nossa máxima de Gênesis 1:26, maestralmente revelado por Moisés. Ele é trabalho para realizar um ser à sua imagem e semelhança. Então, continuando no texto, vemos que quando dissemos que ele é energia e trabalho, aí trazemos João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, onde ele vai justamente revelar o ser como energia, como trabalho, como ação. No princípio era o quê? A ação, o verbo. O que é verbo? Ação, realização, trabalho. O verbo estava em Deus e o verbo era Deus. Veja, se o verbo é o próprio Deus, ele não pode estar com Deus, porque ele é Deus. Então ele é uma manifestação da divindade, do eu sou o que sou, em realização e trabalho na formação de todas as coisas, inclusive do tempo. Eu vou pegar só um minutinho, um dos nossos gráficos, talvez fique um pouquinho mais claro para você. Olha aí, nosso gráfico paralelo da criação. Para esse exemplo ele é ótimo, né? Então, se você ver lá em cima no nosso gráfico, você vai observar aqui nessa área que está o infinito. Eu vou trazer bem pertinho aqui para você. Tá? Olha lá. Aqui, nessa região, é o infinito atemporal, sem antes, sem depois, sem início, sem fim. Mas ele se manifesta em verbo. Então nós temos a descida do verbo. E conforme o verbo age em ação, ele realiza céus, abismo e realiza também o universo. E nele surge o plano mineral, depois o vegetal, depois o animal e por último o hominal. Veja, cada plano vai se tornando mais sensível, até que a autoconsciência se manifesta para uma realização. Não há realização alguma? Sim, há uma realização. O Supremo Deus, Pai, em seu propósito plano de formar amorosamente um ser à sua imagem e semelhança. É o que está no nosso gráfico nesta área, né? Supremo Pai, em seu propósito, quer formar amorosamente. Ele é o eu sou o que sou, quer formar filhos amados. Então, você perceba que aplicando isso, Gênesis 1:26, todas as coisas vão se encaixando, vão ficando mais claras, nós podemos ter uma percepção melhor. Agora dá para a gente voltar aqui para o verbo de João e já nós temos uma compreensão muito interessante. No princípio era o quê? O verbo. O verbo é a ação de Deus em realizar o seu propósito. O verbo estava em Deus. Ora, por que ele estava em Deus? Porque o verbo era Deus. Então o verbo é apenas uma ação dessa energia infinita em realizar o homem à sua imagem e semelhança. Ele estava no princípio. Princípio de quê? Princípio do seu propósito em realizar um ser à sua imagem e semelhança. Ele estava no princípio em Deus. O tradutor às vezes traduz com, mas o sentido não é de alguém ao lado dele. O sentido é de uma manifestação do próprio ser do Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, qual é a matéria-prima de toda a criação? O que está além dos átomos, além dos prótons, além das moléculas, além das partículas subatômicas, dos quarks, que está além das cordas em vibração, dando origem a tudo que existe, que foi existere, que foi posto para fora do ser, mas não há fora, porque o ser é infinito. Então, esse pôr para fora é só para dizer uma distinção entre o que é o tempo e o que é o eterno. Então, este verbo maravilhoso, que é o próprio ser, manifesta todas as coisas, foram feitas por intermédio dele. E sem ele, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Então, o verbo é a matéria-prima de toda a realidade. Né? E depois será a matéria-prima do homem. A língua portuguesa é maravilhosa, porque ela diz que o verbo, todo verbo é ação, e o verbo vai ser conceitualmente
o que vai dar princípio à nossa própria vida e sentido a ela. Então, seja no plano semiótico, conceitual, seja no plano material, em todas as dimensões, o Verbo é a expressão perfeita do Criador. Nele estava a vida. Qual vida? A vida que era o propósito do Criador. O que é o conceito hebraico de vida? Qual é o conceito hebraico de vida? A vida é um ser que se reproduz, respira, etc. Você pega a biologia, ela vai te dar uma definição de vida. Mas essa é a definição do vivo. Mas a definição da vida a biologia não tem. Aqui, na consciência hebraica, nos textos inspirados intuitivamente, ele diz o que é a vida. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Luz é o que dá sentido, é o que dá direção, é o que dá clareza. Então, o que dá sentido à vida humana? Integrar-se à realização do ser, de Yahvé Elohim Adonai, de Alá, de Jeová, do tal, né, da divindade infinita, né, que em cada cultura se manifestou de uma maneira. Ah, você está falando aí em politeísmo, você adota todos os deuses? Não. Estou apenas respeitando, compreendendo como a divindade se manifestou. Jeová fala que é Deus de todos os povos e que ele se manifesta aos gentios, ele chama gentios daqueles que o servem. Ele chamou Ciro, por exemplo, de seu servo. Ele era um pagão que estava perdido lá, nessa palavra usada como pagão, ou seja, uma pessoa que não tinha sido iniciada espiritualmente, mas para Yahvé não há isso, para ele todos são manifestação dele. Então nós precisamos ir deixando algumas coisas menores da nossa religiosidade e irmos para uma espiritualidade que a própria consciência hebraica manifesta. Então, o que é o conceito de vida? Vida é aquilo que não se pode destruir. A vida não é... O vivo pode ser destruído. O vivo pode ser morto. A vida não pode ser morta. Não pode matar a vida. Pode matar o vivo. Agora, por que a vida é a luz dos homens? Porque ela é o que dá sentido. Nós caminhamos, nós estamos no projeto da vida. E a vida quer que nós vivamos. Então, a vida é o que é imorredouro. Então, a vida é você tornar-se a imagem de Yahvé Elohim Adonai, amorosamente, carinhosamente, com o seu coração, como nós descrevemos no início. Se você perdeu os outros capítulos, assista, porque nós estamos vendo o grande amor, a grande vida do infinito se manifestando, nos ensinando e nos dando um grande propósito, uma grande autoestima, um grande significado que toca o nosso coração, que faz com que nós olhemos os outros seres humanos também com admiração e respeito, procurando compreender a liberdade que a própria divindade dá para cada um, ser aquilo que é, fazer aquilo que faz, e tudo isso num contexto de uma grande realização. Então, este é o conceito de vida. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Por isso, tudo não pode terminar em nada. O nada existe, mas o nada não é. A propósito, plano, esperança. Olha, queria comentar isso com você, né? O tudo, todas as coisas podem terminar em nada? Não, o todo nunca será nada. Não? O nada, na verdade, existe, porque você pode dizer, mas entre eu e você não há nada, ou há o vácuo. Mas o que é o nada? Se você for num conceito mais profundo, não há nada, porque tudo é manifestação da essência da vida infinita. Né? Então o tudo, esse todo, não pode terminar em nada. Não há sentido lógico para isso. Né? O nada existe, mas o nada não é. O nada é apenas uma manifestação dentro do tempo. Ele é um raciocínio somente existível agora na dimensão temporal. Mas ele não é real, o nada não é real. Então, o que nós concluímos? Há um propósito, há um plano, há esperança. Então, nós podemos caminhar olhando de outra maneira para nós mesmos, para o nosso próximo, para a natureza, para a vida,
compreendermos tudo e entrarmos nessa mesma sintonia. Então ele diz aqui, um texto maravilhoso em Jeremias 29, 11. Olha que coisa linda nesse texto. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vocês. Então, a vida é infinita. Né? Os gnósticos muitas vezes falam, ora, há algo, mas nós não podemos conhecer, né? Ele é tão grande, Deus é como Einstein, mesmo Spinoza, né? Que colocou bem, de uma maneira interessante, o conceito monista de Deus, mas um Deus impessoal, a natureza desconhece pessoas, desconhece você. É um conceito ideal de divindade? Ah, mas se ele me conhece, isso é pessoal. Bom, é pessoal segundo a tua ótica. Você ser visto por Deus não significa que ele haja da maneira que você o entende. Não é isso. Então, há uma relação pessoal de Deus conosco, mas não esta relação que nós temos de pessoa para pessoa, corrupta, defendendo os nossos amigos, defendendo os nossos filhos, fazendo toda uma série de processos que não são harmônicos, justos e tudo. Ele é justo. Aliás, ele não faz porque é justo. O que ele faz é justo. Não há como ele ser injusto. Tudo que ele faz é o parâmetro máximo de equilíbrio, harmonia, justiça, verdade, vida, paz, amor. Então, nesse texto de Jeremias, olha que interessante, ele diz assim, eu bem sei os planos que estou projetando para vós. Ou seja, não é uma coisa incerta, insegura, não é uma coisa que ele não sabe direito por que fez a criação, por que realizou tudo. Não, ele sabe. Planos de paz. Então, mas está uma bagunça, o mundo está em guerra, são pessoas sendo mortas, estupradas, doenças, enfermidades, fome, ok. Mas o projeto é de paz. Agora é de arbítrio também. Então, se é de arbítrio, nós temos consequências. E se temos consequências, só há arbítrio porque tem poder de escolha. Então, precisa ter o bom e também precisa ter o mal, senão eu não tenho escolha. E de onde vem tudo isso? Do verbo. Não há nada, sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas e o mal? Ele que fez. Satanás, foi ele que fez. A vida, foi ele que fez. Tudo é a manifestação dele, nada fora dele. Então, esse dualismo, nós vamos ter que estudar um pouquinho isso. São matérias um pouquinho densas, né? Mas com amor, nós vamos compreendendo o Criador maravilhoso. Então, ele sabe os planos que tem para nós, são planos de paz. Ou seja, ele pretende uma realização máxima, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, para vos dar um futuro e uma esperança. Sabe o que é você caminhar com esperança, com o futuro? Mas eu estou envelhecendo, eu já não sou mais jovem, está surgindo ruga, eu estou ficando fraco. Mas vai acabar tudo no caixão? Termina tudo na morte, na sepultura? Você vai caminhar pela vida assim? Você acha isso funcional? Você acha que isso traz funcionalidade à tua existência? Mesmo num sentido evolutivo? Mesmo em relações materiais? Mesmo em relações de família, amigos, sociedade? Você acha que esta visão acrescenta? Mas o Sartre, por exemplo, na filosofia essencialista, diz que o homem encontra sentido quando vê a sua mortalidade, quando sabe que vai acabar, isso desenvolve solidariedade, etc. Somos livres. Se há ideologias e filosofias que você considera que são autênticas e críveis, né? Mas a divindade eterna que se manifesta a todos os povos e na natureza humana, porque o animal humano é um animal espiritual, né? Se a ciência ainda não o classificou dessa maneira integralmente, é porque falta conhecimento. Porque à medida que a ciência evolua e cresça e veja a interconexão de tudo, de todas as coisas, numa imensa rede. Mas a imensa rede é inconsciente, é material. Ora, como é que o mais pode vir do menos? Ou seja, eu sou consciente, eu sou mais do que a matéria que me formou, o menos formou o mais. Isso não tem lógica, não? Agora, se o infinito é hiperconsciente,
forma a matéria inconsciente com potencialidade tirada dele de evoluir e me formar num ser amoroso e consciente, então ele é a sede do amor, a sede da vida, de todas as coisas. Então, com isso, nós vamos vendo uma outra visão de Deus, não uma visão antropomórfica, né, de humana, de um ser como nós, etc. E nós vamos falar sobre isso. Então, esse texto de Jeremias é simplesmente maravilhoso. Veja que coisa linda, né? Há propósito, há plano, há esperança para nós. Pois eu bem sei que planos estou projetando para vocês, diz o Senhor, planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro de esperança. O ser é a vida. O ser é o amor. O ser é real. O ser é a verdade. Porque o que é verdade? Algo que dure 15 bilhões de anos e acabe. Nós poderíamos usar a verdade para isso? Profundamente, consistentemente, não. Verdade deveria ser o que permanece para sempre. Então, o ser é a verdade, porque ele é eterno. E se nós nos eternizarmos, poderemos ser a verdade. Lembre-se de Pilatos, perguntando para o nosso mestre, né? O que é a verdade? Jesus não lhe respondeu, porque a verdade estava diante dele, né? E ele não conseguia ver. Não seria convencido por palavras. Ah, mas Jesus devia ter dado um raciocínio maravilhoso. Se você está me ouvindo e não crê em nada disso, não serão palavras que vão te explicar, porque você já tem uma atitude para não querer compreender e nem aceitar nada disso. Como a que Pilatos tinha, né? Pelo que conta a história, parece que foi morto pelo Império Romano por corrupção. Na África, parece. Pelo que contam, pelo que eu já li, né? Então a corrupção estava no interior deste homem, por isso que a verdade não era um prato que lhe cabia, que ele desejasse ou quisesse incluir na sua dieta interior. Parece que eram outras coisas que ele tinha interesse e buscava. Mas enfim, não vamos tratar disso hoje. Olha lá, o ser é a vida, o ser é o amor, o ser é o real, o ser é a verdade. E nós vamos ver isso de uma maneira fantástica. Ok, então fica aí a nossa mensagem, né? Falando a respeito de quê? Por isso que o ser é eu sou o que sou. Só essa expressão pode realmente... É a forma, deixa eu falar algo com você. Não há um conceito tão complexo e profundo em toda a humanidade a respeito do ser, do que esta frase, Yahvé, eu sou o que eu sou. Ou como lá está no imperfeito, olha que coisa maravilhosa, no hebraico, o imperfeito é uma ação que ainda não se realizou totalmente. Ora, mas ele não se realizou totalmente? Sim, nele, por ele mesmo, no eu sou o que sou, ele já é pleno, mas depois ele diz a Moisés, em Êxodo, nós ainda vamos ver essa passagem, diga que eu sou te enviou. Ele fala apenas metade do nome, porque aí exige complemento, que ele está fazendo através da criação. Qual é este complemento? Gênesis 1:26. Quando ele está realizando um ser à sua imagem e semelhança, ele se completa na sua realização máxima. Então, ele mostrará ser o que mostrará ser. E nós vamos compreender, através do Messias, que ele mostrará ser um pai para nós. Esse é um dos conceitos mais maravilhosos que Jesus insistiu em nos revelar, né? Deus como pai. Eu sei que muitas pessoas psicologicamente não têm uma boa referência dos seus pais, às vezes têm dificuldade em aceitar essa palavra, mas ela é apenas um símbolo usado da biologia humana, imperfeita. Sempre a parábola é imperfeita, mas de qualquer maneira pode ser um sinal de afeto e de amor, se você quiser compreender. Eu mostrarei ser o que eu mostrarei ser. Então fica a nossa palavra a respeito do ser, para você refletir. Isso é a base de tudo, né?
que nós tratamos desse assunto no Amanhecer da Consciência Hebraica? Com essa base agora, que é o ser infinito, nós podemos caminhar tranquilos, porque já temos uma fundação que é o próprio ser de Deus e o seu propósito. Então, com esses dois eixos, nós agora podemos navegar nos textos. Você vai ver que tudo vai convergir para uma realização suprema de amor. Por isso que Jesus é a maior expressão do amor, da vida, da funcionalidade, da conexão do homem com a natureza, com o ser, com a realização máxima, porque ele compreende o sentido da vida e olha a natureza e tudo que há como uma manifestação de Yahvé Elohim Adonai, e ele como o auge dessa manifestação e dessa realização. Por isso caminha pela vida com autoestima, que não vem do ego dele, mas vem do Criador, porque ele se sente o filho do homem, produto da natureza humana, porque ele veio da genética de Israel, mas também se declara e é declarado filho de Deus, porque é o único e o primeiro que cumpre Gênesis 1:26, tornando-se a imagem e semelhança de Deus. E ele traz essa mensagem para mim e para você. A minha vida, a tua vida, a nossa vida no planeta pode mudar, ou pelo menos se não coletivamente, devido à dureza do nosso coração, mas individualmente essa concepção pode nos lançar numa pacificação interior, pode nos levar a uma amorosidade, a uma compreensão do todo e de todas as coisas, pode nos dar um sentido, uma direção, pode nos indicar uma missão e um propósito, e pode nos conectar conosco, com tudo aquilo que nos trouxe até aqui, porque a gratidão acaba se tornando então máxima no nosso ser, porque se a vida tendo usado o que tenha sido usado, né? Eu tive um passado problemático, fui estuprado, abusado, meus pais me largaram e tudo que aconteceu, mas pense bem, né? Se fosse um espermatozoide diferente, um ser diferente, uma mulher diferente, não seria você. Pelas leis da vida, esse caminho tinha que ser percorrido, mas agora você sabe que tudo isso visava uma única coisa, você receber o amor de Yahvé Elohim Adonai através de Yeshua, compreendendo o teu destino, sabendo que você veio do amor dele, mesmo com todas as atrapalhadas que aconteceram devido ao arbítrio humano, que não tinha outro jeito de ser controlado, porque senão nos faria robôs e máquinas. Então a vida tem que nos dar o arbítrio, mas isso traz consequências, e se você tiver uma atitude de correspondência, de gratidão, buscando em você as tuas forças, buscando a virtude, buscando a honra, buscando a qualidade, não pelo que te fizeram, mas pela própria vida. Então, tudo pode ser superado e você pode se tornar um ser humano mais integrado com o teu próprio corpo, com a tua saúde, com as tuas emoções, sentimentos, afetos e desejos, com a tua mente na concepção das ideias, não de uma maneira egocêntrica, mas inspiradas pelo próprio Criador e na realização máxima da tua faculdade essencial, amorosamente, em amor, em virtude, em graça, transcendendo, caminhando, superando as tuas dificuldades, acertando o teu caminho, corrigindo processos, sendo amado, amando. Esse é o grande desafio para a minha vida, para a tua vida, para a vida de todos nós. Então, o Amanhecer da Consciência Hebraica é essa grande base que nós estamos lançando, que se você meditá-la, fundamentá-la, tua vida familiar, tua vida com filhos, tua vida no trabalho, tua vida na sociedade, tua vida na área política, na área econômica, tudo vai ganhando um novo significado. Você se passa a ser um agente da vida, da harmonia, da funcionalidade. Isso é possível, você pode superar limitações e lidar com o teu corpo, com as tuas emoções, com a tua mente, com a tua essência, convergindo para uma realização maravilhosa, revelada e para todos os povos. A humanidade sempre teve um sentido espiritual que a atraiu. Não há coletivos humanos que sejam ateus, que sejam agnósticos, que sejam nihilistas. Há indivíduos, há coletivos humanos não. O nosso animal é gregário, o animal que somos é um animal espiritual. As escavações mais antigas da humanidade, arqueologicamente,
são ligadas à espiritualidade. Os símbolos mais antigos da humanidade revelam uma tendência nossa ao mistério, ao sagrado. Então, isso tudo é incrível, maravilhoso, e nós lançamos então essa base e vamos prosseguir colocando as outras peças no amanhecer da consciência hebraica. Veja, eu vou tratar com você um assunto bastante interessante. Houve uma inversão, vou ler com você. O ser propôs em si mesmo, não? Porque ele é infinito, não tem como propor fora dele, gerar um ser à sua imagem e semelhança. Mas nós, na nossa evolução, com o arbítrio, projetamos um Deus à nossa imagem e semelhança, ou ainda a semelhança de animais e de coisas da natureza. Então vejam, por que Deus não fez tudo perfeito? Né? Porque senão não teria arbítrio. Se tivesse tudo perfeito, você seria uma máquina, um robô e não teria escolha. Ele precisou criar a luz e as trevas, o bem e o mal, para que houvesse arbítrio, para que você pudesse escolher, para que você desenvolvesse sentido, propósito, missão, fizesse as escolhas. Este é o centro do universo, é o centro da vida humana, é o centro do motivo dos teus 20, 30, 40, 70, 80, 100, 120 anos aqui. Este é o centro. Qual é a tua escolha? A liberdade da tua escolha. E nas nossas escolhas e no nosso impulso de espiritualidade, que é maravilhoso, nós acabamos moldando muitas coisas de uma maneira inversa, nós invertemos. Né? Então, Yahvé Elohim Adonai é um fenômeno único na humanidade, porque desde o início ele se manifesta sem imagens, sem ídolos, sem formas de animal, sem formas que venham a ser representadas. Ele não permite desde o início àquele povo que tem uma genética em particular e uma intuição, já recebe o ser de uma maneira incrível. Né? Claro que há uma evolução consciencial em Israel. A primeira palavra revelada no Bereshit, no livro do Gênesis, é Elohim, que pode ser traduzido como deuses. Nós preferimos potências cósmicas criadoras, porque não são deuses individuais. É o poder, a sabedoria, é o verbo, são manifestações do único ser imanente e transcendente de Yahvé, né? De Yahvé Elohim Adonai. Mas nós acabamos projetando seres segundo a nossa imagem. Então, o propósito da divindade, formar um ser à sua imagem e semelhança. E o nosso erro, né? A nossa evolução que acaba projetando um ser à imagem e semelhança nossa. Nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. E a imagem e semelhança de animais e de coisas da natureza. Então, nós vamos ver agora, além do conceito hebraico, esse que eu apresentei para vocês, do ser, nós vamos ver agora um pouquinho da nossa história, né? Então, o que acontece? O ser propôs em si mesmo gerar um ser à sua imagem e semelhança. E nós, em nossa evolução, projetamos um Deus à nossa imagem e semelhança, ou ainda a semelhança de animais e de coisas da natureza. Olha aí, trindades da antiguidade, tá vendo? Aqui você tem a egípcia, Osíris, Ísis e Horus. Então você vê figuras humanas, né, colocadas para serem adoradas. Então nós criando estátuas, criando imagens à nossa imagem e dizendo que aquilo é um Deus. Né? Bom, é uma evolução. Né? O princípio está correto, que é de eu reconhecer algo superior a mim, responsável por tudo. Mas nós estamos evoluindo consciencialmente. Então nós projetamos um super-homem lá na frente, que é o Deus que nós projetamos de nós mesmos. Então, o princípio está correto. Temos que avaliar isso. Né? A humanidade tem esse impulso da espiritualidade, mas as projeções ficam sendo impróprias. Né? Olha aí, outra trindade, né, que nós temos na Índia, Brahma, Vishnu e Shiva. Né? Há um conceito profundo na Índia a respeito da divindade, mas também projeções idólatras, né? Imagens de homens e de animais que são tidos como Deus. Então, essa é a trindade hindu. E também nós temos aí a trindade babilônica, né? Istar, Sin e Shamash.
Deus do Sol, da Lua, o planeta Vênus, né? Então, o que acontece? Você vê que em Israel, algum dia, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, fala-se em Trindade? Não fala. Os hebreus têm 5.800 anos de cultura, o povo de Israel, o povo judeu. Pergunta para um rabino se ele já ouviu falar alguma vez em Trindade no Antigo Testamento. Né? Então, mas isso aconteceu aí na religião cristã, por exemplo. Sim, digita no Google, quando que o cristianismo estabeleceu a Trindade? Você vai ver lá o concílio que foi feito, onde essas coisas foram determinadas. Mas na Bíblia tem passagem que fala Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não precisa entender o que é o Pai e o que é o Filho. E o Espírito de santidade, qual é? Então, né? Agora havia uma influência aí, ó. Olha as trindades todas aí, de onde vem? Da Bíblia não vem. Agora, olha dos povos aí. Isso acaba influenciando, né? O helenismo bebeu de todas essas fontes, aí os romanos e todos os povos se misturando, etc. Né? Então, tudo isso acaba sendo uma forte influência para muita coisa. Então, o que eu peço a você? Como nós falamos, né? De maneira nenhuma queremos prejudicar a tua fé. Você tem um conceito, guarde ele. O mais importante, nós falamos bem no início do nosso curso, se você não pegou, assista o início, que para nós o conhecimento é só um andaime, o prédio é o nosso coração com a divindade. Se uma figura da Trindade te eleva o coração e etc., né? No cristianismo, ok. Né? Isso não é essencial. Mas, se você quiser pesquisar, trabalhar, e se isso for uma necessidade tua, você vai começar a entender algumas coisas aí. Além disso, nós temos aqui, olha, outras características. Olha aí, deuses e divindades que existem em forma de animais, né, de seres da natureza e etc. Então, olha, na nossa evolução, todas essas imagens, todas essas figuras são adoradas como Deus. Né? O princípio correto, seres superiores em força, em qualidades, em destreza, em domínio da natureza, ok. O princípio está bom. Só que a expressão tem limitações, né? Devido ao nosso processo de evolução consciencial. Então, demos a você o ser, como ele é visto na consciência hebraica, nas escrituras do Gênesis até de Apocalipse, de Gênesis até Apocalipse, e estamos dando um quadro da evolução humana em direção a uma espiritualidade mais madura. Tudo isso pode te ajudar, né? Você pode fazer esses comparativos, olhar, pegar os escritos hebreus e isso tudo vai te ajudar a ir crescendo e tendo uma visão cada vez mais profunda da divindade. Vamos continuar. Olha aqui. Outras figuras para a grande chave do caminho do amor, né? Então, se você, vou ler para você junto aqui, ó. Outras figuras utilizadas para indicar a suprema realização da divindade, nome e vontade. Mateus 6:9. Portanto, orai vós deste modo. Portanto, orai vós deste modo. Pai nosso celestial, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, nós demos para você uma expressão da chave que é semiótica, né? Um ser formado à imagem e semelhança do infinito. Temos uma segunda, biológica, né? Deus gerando um filho, uma questão bem animal, né? O animal produz uma cria, então, usamos esse símbolo biológico, são tudo parábolas, figuras, né? Deus está com toda a criação, você poderia considerar a criação como esposa de Deus, a terra como o útero dessa esposa, mas não que essa esposa é uma deusa, né? Uma manifestação de Deus. São símbolos e figuras lindas que você poderia aplicar. Nós, sementes cósmicas, o sêmen cósmico, que estamos evoluindo, crescendo em direção ao infinito, a uma evolução que não termina nunca, a vida não termina nunca.
O vivo termina. Mas se você se conectar à vida durante o vivo, teu processo de vivo, pode se ligar à vida, se você tiver um comportamento funcional em relação a isso. Ah, mas que isso é regras morais religiosas? Não. Você precisa amar. E o que é o amor? Nós vamos ver. Daqui a pouquinho você vai ter. Então, nome e vontade. Portanto, orai desse modo. Pai, olha lá. Portanto, orai deste modo. Primeiro lá em cima, né, quando eu falei suprema real ação, ó, você tem ali o real, que é o resultado do tempo e do espaço que permanece no eterno, é real. E o atemporal é real. E a ação é o verbo, em divindade realizadora. Qual a realização? Formar o ser à sua imagem e semelhança. Gerar filhos. Então, em Mateus 6,9, portanto, orai vós deste modo. Pai celestial, santificado seja o teu nome. Olha, isso parece quase uma heresia. Se a pessoa não souber ler, como é que eu, você ou qualquer humano que já viveu sobre a terra vai santificar o nome de Deus? Primeiro, o nome de Deus não é santo? E como é que nós vamos santificar um nome que já deveria ser santo? Então, o que é nome? Nome é o eu mostrarei ser. O que ele mostrará ser? Ele mostrará ser pai. Mas esse nome já está completo? No tempo, não. Porque se ainda não tem filhos. Jesus foi, por exemplo, o primogênito e unigênito de Deus. Antes dele ser gerado à imagem e semelhança de Deus, após a sua crucificação e o seu novo nascimento, Deus não tinha filho. Você vai ver isso em vários textos. Ah, mas no batismo Deus fala, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. É verdade. Ele é o meu filho potencial, que estava em caminho da sua realização máxima. Se você procurar, por exemplo, no hebraico, né, quando Jesus diz lá, está consumado, você vai ver que a linha de primeira tradução desse texto é está aperfeiçoado. Mas por que os tradutores cristãos, né, não usam esta palavra? Porque dá sentido que Jesus não era perfeito. Mas ele mesmo diz que está indo em demanda da glória de Deus, da ascensão. Então ele está em crescimento, ele está em aperfeiçoamento, né? Só que isso muitas vezes não é compreendido, não é entendido, né? E eu estou apelando para que você estude e veja dessa maneira. Então, santificado seja o teu nome, olha lá. Agora, se o nome de Deus é para ser pai, então como que eu completo esse nome? Me tornando filho. Como é que eu santifico o nome de Deus? Se eu entro no amor de Deus e me realizo a sua imagem e semelhança, eu me torno filho, evidentemente o nome dele se torna pai. Assim eu o santifico. A palavra santo quer dizer saudável, ou inteiro, ou integral. Então, quem é santo tem saúde, deveria ter, né? Saúde integral, integridade. Então, santificado, ou seja, completado, inteiro seja o teu nome. Ah, mas o nome de Deus não é inteiro? Não. Ele está mostrando ser o que mostrará ser. Se você pegar o eu sou o que sou, no sentido da tradução do verbo imperfeito, eu mostrarei ser o que eu mostrarei ser. Mas, Senhor, o que o Senhor mostrará ser que o Senhor ainda não é? Pai. Então, como é que eu santifico o nome de Deus? Me tornando filho. Agora tem sentido, olha lá. Portanto, orai deste modo, ou seja, o que é oração? Oração é profunda intensidade de consciência realizadora. Isso é orar, é ter consciência realizadora. Ah, não é ficar repetindo um monte de palavra um monte de vezes? Não, não é isso. Né? Orar é atitude, orar é sentimento, orar é ação, orar é vida, orar é levantar, orar é se alimentar, andar, fazer amor, é ter família, é produzir filhos, é comprar, é fazer tudo. Orar é ter consciência e viver uma vida integral. Então, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reinar.
Qual é o reino de Deus? É ter os seus filhos gerados à sua imagem e semelhança. Venha esse reino a nós. Nós vamos nos santificar, teu nome é querer ser pai, nós queremos ser filhos, então isso vai reinar completamente. E seja feita a tua vontade. Então, desejo é diferente de vontade. Então, qual que é a única e máxima vontade cósmica universal? Tudo pulsa para que o homem seja feito, para que o ser humano seja feito à imagem e semelhança de Deus. Isto é vontade. Então, Pai, seja feita a tua vontade. Por isso que a vontade nós colocamos na quarta faculdade humana. Desejos, sentimentos e instintos estão nas outras faculdades. Agora, vontade não está no teu corpo. Pode estar, se ela vier da quarta faculdade, o teu corpo vai submeter à vontade. Se a vontade vier da quarta faculdade, o teu coração vai entrar em harmonia com a vontade. Se a vontade vier da quarta faculdade, a tua mente vai se harmonizar em vontade, porque vontade é só o que leva o homem a se tornar filho de Deus. Então aqui, seja feita a tua vontade é que eu me torne teu filho e que tu te tornes meu pai. E isso acontece, por que Jesus não falou assim no céu e depois na terra? As pessoas não reparam nesses detalhes, né? Ele faz uma descrição maravilhosa dessa, que muita gente não entende essa oração, mas agora você pode olhá-la e entendê-la. Ele faz uma declaração cósmica maravilhosa, impressionante, profunda. E aí depois ele deveria falar, primeiro isso foi feito no céu e agora vai ser feito aqui. Não, ele fala primeiro na terra. Por quê? Porque se nós pegarmos o nosso gráfico, né, é aqui que o ser humano vai surgir. Nesse propósito, na nossa vida, da perspectiva do ser humano, pega o nosso gráfico, né? Na perspectiva do eterno, não há antes, nem durante, nem depois. Nós só podemos orar no tempo. Aqui, fora do tempo, não tem oração. Só tem oração aqui. Quando Jesus vai orar aqui, ele surge como homem aqui na terra. Então, toma consciência da vontade do Criador, se alinha a ela. Então, de onde vai começar tudo? Daqui da terra começa. Para o ser humano, para a sua consciência, começa daqui. E depois ele vai até o céu. Veio do céu como vontade do Criador. E nós tomamos consciência primeiramente aqui na terra. Nós não viemos daqui. Nós vamos ter que estudar isso. Porque houve uma compreensão. Você pega a mitologia grega, por exemplo. Na mitologia grega, os deuses vêm do céu para a terra para ajudar o homem. O cristianismo, pela influência do helenismo, vai pegar essa ideia que Jesus estava lá no céu. E vai dizer que ele desceu aqui na terra. Que ele entrou lá no útero de Maria como? Agora, Moisés já diz, olha, do meio de ti, dos teus irmãos, o Senhor Deus suscitará um profeta semelhante a mim. O profeta é o Messias. Então, de onde que vai surgir? Do céu? Vai surgir do meio de ti e dos teus irmãos. Então, por isso que Jesus aqui, olha, diz, será feita a tua vontade, primeiro na terra e também no céu. Então, veja, quando você aplica Gênesis 1, 26, você percebe como a Escritura abre, né? Como você tem um outro entendimento das Escrituras hebraicas. Por quê? Porque você começa a vê-la com a mente hebraica. Você começa a ver com a mente do próprio Criador. Você pega todo o Antigo Testamento, é isso que ele vai expressar de mais profundo lá. Então, com isso nós concluímos mais um estudo, o Amanhecer da Consciência Hebraica. Não perca o próximo episódio, assista os anteriores, indique para amigos teus, e eu gostaria muito que você conhecesse mais o Consciência Hebraica,
procure a gente nas redes sociais. Nós estamos lá no YouTube, inscreva-se, indique o nosso canal. Lá tem playlists organizadas dos nossos estudos e eu te recomendo fortemente também que você entre no grupo do Telegram. Lá você tem todo o passado, tudo que a gente já publicou, ali você pode fazer perguntas, a gente pode te ajudar nesse caminho de compreensão. Então esse é o Consciência Hebraica e eu agradeço muito o tempo, o teu estudo, a tua dedicação, que você possa prosperar espiritualmente em direção a Yeshua, Messias, Yahvé Elohim Adonai, esse ser maravilhoso que projetou tudo, que é o ser infinito. Um grande abraço para você.